Olá pessoal, vamos falar mais uma vez sobre transmigração interplanetária. Nesse caso, no caso de agora, de hoje, nós vamos falar sobre os mecanismos evolutivos da transmigração interplanetária. Como assim mecanismos evolutivos? Bom, a gente no meio espírita tem mais contato da transmigração, do conceito de transmigração interplanetária, graças ao livro A Caminho da Luz. Mas, na verdade, na codificação, já é falado sobre a retirada de pessoas e a chegada de pessoas de outros mundos. Na codificação, inclusive, isso é tratado de forma bem fluida. Inclusive, constantemente era uma das perguntas se o indivíduo tinha vindo de outro planeta, se estava morando em outro planeta. Isso era comum. Havia, obviamente, uma confusão na captação mediúnica, porque muitas vezes os mundos que eles estão falando eram planos do mundo espiritual, mas o que nós queremos salientar aqui é essa fluidez da relação com outros mundos que havia. A transmigração interplanetária, ela acontece por vários motivos. E não aconteceu apenas com os exilados de Capela. Os exilados de Capela é apenas um breve momento. Existiram várias transmigrações e elas podem ser resumidas assim: a vinda de espíritos que eram de mundos inferiores à Terra e que evoluíram lá e por isso puderam reencarnar aqui. A vinda de espíritos de mundos mais ou menos iguais aos nossos e por motivos quaisquer que aqui possibilitou, foram trazidos para cá, motivos variados, até mesmo extinção do planeta de origem, e foram trazidos para cá. Eles não foram expulsos do planeta como acontece no A Caminho da Luz. Nesses dois casos, não há expulsão. Nesses dois casos, o que houve foi uma transmigração, no caso, a promoção. Os espíritos estavam num mundo em situação mais precária e foi transmigrado para um mundo que era melhor do que o que eles estavam. E no outro, há mais ou menos uma igualdade de condições e pensamentos, sendo que aqui, por uma série de motivos, facilitaria melhor para esses espíritos. Então, você tem aí dois casos em que não houve expulsão do planeta. Você tem o caso clássico do exilado de Capela, que os espíritos mais renitentes no mal são retirados e colocados em mundos mais compatíveis. Esse é o caso clássico, que é mais conhecido no meio espírita. E tem um outro caso que são os que vêm de mundos melhores, mas não estão sendo expulsos. Eles vêm para promover a evolução daquele outro mundo. Então eles vêm não como expulsos, mas como espíritos que vêm trazer uma melhoria, e é um ato consciente de auxiliar aquelas pessoas a pensar melhor, sentir melhor, raciocinar melhor, entender melhor. Todos esses casos que eu citei são muito comuns, só que a gente não tem olhos de ver nem ouvidos de ouvir.
Agora existe uma transmigração que é a que a gente queria trabalhar, que é aquela que ela é trazida quando espíritos de um nível evolutivo bem acima da média daquele planeta reencarna no planeta, e a sua função é uma função bem interessante, é promover mutações avitárias, mutações que resultem em ganho evolutivo para aquela espécie. Essas mutações podem ser, aí é que está o problema. Então você reencarna um espírito superior, muito acima da média, num corpo, e o próprio estado dele estar reencarnando facilita o processo de mutação que vai ajudar a sutilizar o corpo físico. Agora, isso também pode acontecer com espíritos expulsos. Espíritos que estavam num mundo melhor e que foram reprovados e vêm para o mundo pior. São exilados. E eles, ao encarnarem, acabam facilitando o processo de mutação. Então, vamos falar do Homo sapiens. A ciência nos fala que há 70 mil anos atrás, o Homo sapiens fez uma revolução cognitiva. Então, o Homo sapiens ele já existia desde 250 mil anos na Terra. Mas há 70 mil anos, ele faz uma revolução, entre 30 e 70 mil anos, ele faz uma revolução cognitiva que permite ele adentrar o caminho da arte e criar uma comunicação mais complexa, os idiomas. E a ciência não sabe por que isso aconteceu. Porque isso deu um upgrade ao Homo sapiens que fez diferença dele para os outros humanos, os outros hominídeos que aqui viviam. Nós aqui colocamos a hipótese de que há 70 mil anos, alguns espíritos de alta categoria, junto até com outros que foram exilados mesmo, expulsos, e não estou falando de capela, isso pode ter vindo de qualquer lugar, mas os espíritos superiores, sobretudo, reencarnam no corpo físico do Homo sapiens, e o seu processo de reencarnar vai fazer com que as mutações aconteçam. Antes de mais nada, é preciso deixar bem claro, essas mutações não tem nada a ver com cor de pele, tá, gente? Essas mutações não tem nada a ver com cor de pele. Essas mutações têm a ver com processo cognitivo, neurocerebral. Houve mudanças no cérebro do ser humano e a ciência não sabe como isso aconteceu. E nós estamos falando que isso muito provavelmente aconteceu quando seres que seriam até responsáveis por alavancar os seres humanos, a raça humana, os seres humanos, reencarnam e, sendo seres muito evoluídos, o seu reencarne provoca uma natural mutação. Obviamente que essa mutação foi trabalhada no mundo espiritual, mas ela só era possível se no corpo físico estivesse alguém que pudesse catalisar e manter, firmar essas mutações.
Então, esses seres reencarnam e provocam ao longo de alguns séculos ou milênios pequenas mutações nos corpos. E aí você traz exilados, aí sim exilados, de mundos que já estavam muito avançados, e esses exilados encarnam nesses corpos, dando durabilidade e manutenção porque eles têm um processo cognitivo mais rápido, mais avançado, mais sofisticado, mais antigo, para dar a sustentação desse processo. E esses exilados podem, com esses corpos, agora que sofreram recente mutação, manter um processo cognitivo de alto nível, que vai dar, então, a fundamentação dos idiomas, da arte, etc, etc. Então, essa sofisticação que acontece há 70 mil anos, essa revolução cognitiva, ela acontece através da migração, primeiro de seres de grande evolução, ligados mesmo ao processo de evolução do planeta. Eles reencarnam, fundamentam as mutações cerebrais, genéticas, que vão dar uma sofisticação, por exemplo, na comunicação, na linguagem, na expressividade, complexidade do idioma que nós temos hoje. Eles alavancam isso com a seu reencarne, numa mutação cognitiva. E depois vem os exilados de orbes avançados, mas que foram reprovados em grande massa, para poderem dar uma sustentação a este processo. Vejam bem, não estamos aqui falando de capela. Estamos falando de coisas que aconteceram há 70 mil anos atrás e que não necessariamente nós temos esses dados, essas informações. Nós não vamos nos prender a de onde as pessoas vieram. Não temos essa informação. Pode ter sido o universo, a nossa galáxia é muito grande. Há milhões de planetas, milhões de estrelas. Então nós não vamos aqui nos prender, até porque pode não ter vindo de um lugar só. Mas o fato é que, sim, na literatura teosófica, eles chamam de Manu da raça. O Manu da raça, que seria o líder, um líder evolutivo, ele renasce para fazer a mutação, a sofisticação cognitiva. Mas essa expressão é uma expressão antiga, né? Então nós não temos que nos prender, porque no século XIX eles se prendiam muito à questão de raça. E hoje a gente sabe que isso está ultrapassado. Era um processo deles, né? Kardec, quando vai falar da transição, os espíritos, quando vão falar com Kardec da vinda de mundos e ida, ele vai falar exatamente do que é uma questão moral e não uma questão de etnia. E as mutações que acontecem não tem nada a ver com cor de pele, tem a ver com processo cerebral, independente da etnia da pessoa. Essa mutação, ela vai favorecer os seres humanos 70 mil anos atrás. Seres humanos que vão se espalhar pelo mundo todo e vão ter diversos tons de pele. Ok? Então, essa transmigração interplanetária, como toda transmigração interplanetária, é super organizada. E aí, então, resumindo, para não ficar dúvida,
espíritos de categoria superior à nossa atual, superior mesmo, os Manu da raça, os mestres espirituais, renascem e sua superioridade evolutiva, a amplitude do seu entendimento, facilita a fixação de mutações planejadas pelo mundo espiritual que vão permitir a revolução cognitiva humana que acontece há 70 mil anos. Esses seres, uma vez eles encarnam, têm filhos, é fundamental a função deles da procriação, para que se espalhe, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, para que se espalhe essa transformação genética. E esses filhos, para fixar o processo, esses sim são exilados, transmigrados à força de mundos melhores, mas que já estavam avançados cognitivamente, mas não moralmente. Então, muitos desses seres vêm entre 70 mil anos atrás, 50, 40, 50, 60, 70 mil anos atrás, para fixar essas mutações genéticas e usufruir dessa mutação genética promovida por esse grande ser quando ele reencarna. Então aí você vê que a transmigração interplanetária acaba sendo um processo de alavancamento evolutivo das sociedades. Para que todo o processo da evolução humana, ele é organizado milimetricamente. Então tudo isso acontece para que nós hoje pudéssemos estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Conversando, espalhando o conhecimento, disseminando. Um processo educativo mais complexo. Então é isso, a transmigração interplanetária, ela não se resume apenas à capela. Há milhares de mundos, sistemas que nós mantemos contato, mas que no atual momento a gente tem muita dificuldade de acessar devido à nossa própria inferioridade moral, espiritual, evolutiva. Mas pouco a pouco o conhecimento espiritual vai nos dando material para a gente tateando no escuro essas informações. Ok, gente, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.